Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Eu não consigo entender, porque eu não tô conseguindo ver a entrevista que o Boto deu logo quando o Felipe Luiz saiu, que ele falou assim, a gente trouxe um treinador que joga de várias maneiras, joga de várias maneiras, pá. Eu não tô vendo eu jogar de várias maneiras. Novamente o Rossi falhar, pode falhar toda hora. E aí não adianta fazer várias dedicações. Isso é um escândalo. O jogador do Atlético Paranaense, ele vai com a sola na canela do Paquetá. Se isso aqui não é expulsão, então pode rasgar o livro de regras do futebol. O árbitro viu, o VAR revisou e o erro continuou persistindo. É o Flamengo contra o sistema da arbitragem? Bom, hoje eu vou te mostrar aqui a revolta de alguns comentaristas que detonaram o sistema da arbitragem. Confira só. Eu não consigo entender, porque eu não tô conseguindo ver a entrevista que o Boto deu logo quando o Felipe Luiz saiu, que ele falou assim, a gente trouxe um treinador que joga de várias maneiras, joga de várias maneiras, pá. Eu não tô vendo eu jogar de várias maneiras. Eu tô vendo um Flamengo que joga de uma maneira. Essa é uma posição que não tem concorrência no Flamengo. Faz tempo, né? Faz tempo. A gente falava isso ano passado, né? Quando falava assim, gente, se o Rossi machuca, era o Matheus, né? Que tá agora no Cruzeiro. Matheus? Isso, Matheus, né? Matheus Cunha. Agora é reserva do Cruzeiro. Exato. E agora trouxe o Andrew, que pouco também mostrou. Ele falou muito também dos desfalques, né? Realmente é aquilo que a gente falou, né? Por isso é um ponto importante pro Flamengo. Porque teve muitos desfalques, principalmente no setor do campo, meio campo do Flamengo, né? Então, assim, acabo ficando feliz porque ele falou uma coisa que nós acabamos comentando aqui. Agora, eu sou um cara que elogio muito o Rossi, né? E não tem jeito, cara. O goleiro é uma profissão que um dia você tá toda hora sujeito a falhar, né? Ele nos últimos 2 jogos tem falhado, mas eu continuo achando o Rossi um goleiraço, sabe? Apesar desse momento que ele tem vivido, eu continuo achando ele um goleiraço. E falando também um pouquinho dos selecionáveis, dos convocáveis, aí falando um pouquinho do Paquetá, o Paquetá voltando de lesão, né? É importante falarmos isso também, né? Hoje ele eu não tenho dúvida de que realmente ele entrou hoje, ele de toda essa situação foi para mostrar que tá com o Ancelotti que estava ali também. Eu acho importante, né? Ele estar em campo, né? Agora é bom falar, né? Ele tá voltando de lesão. Felipe, assim, ó, eu fui um dos entusiastas da vinda do Paquetá. Eu achava que o Paquetá ia chegar aqui no Brasil, até por estar no meio de temporada europeia, ia botar brasileiro no bolso, Libertadores no bolso, ia ser quase que um ET aqui. Eu tinha essa expectativa, assim. Eu não tenho dúvida alguma que se fosse com o futebol daquela maneira que o Felipe Luiz jogava, ele ia se adaptar. Agora, é um momento diferente para o Paquetá. O Paquetá está voltando de lesão. É um novo treinador, uma nova proposta de jogo, mas eu também sou um cara que penso que o Paquetá vai voar. Que, assim, porque ele é a maior contratação da história do futebol. Não, pra mim o Paquetá é craque. E pra mim ele vai voar, assim como eu falei, Paquetá e Gerson iriam voar. Ainda não voou, né? Ainda não. Tava começando a melhorar o jogo dele. Ele se lesionou, exatamente. Tava começando a melhorar. Ele vai. É muito bom jogador. Não é um jogador que você fala assim, nossa, que desempenho absurdo, como ele tá jogando bem. Mas o Gerson, por exemplo, no Cruzeiro, começou isso também. O Gerson agora, os últimos jogos do Gerson. Decolou, né? Exatamente, tá decolando. O Paquetá vai. É muito bom jogador. O jogador do Atlético Paranaense, ele vai com a sola na canela do Paquetá. Ele rasga o meião do Paquetá com a sola da chuteira. Olha isso. E o Klein não expulsa, o VAR não chama. Mais uma vez um escândalo de arbitragem, sendo decisivo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ia ficar com 1 a mais por 1 tempo e meio. A pergunta é, a CBF vai fazer alguma coisa? A CBF vai tomar alguma atitude com relação a uma vergonha como essa? O árbitro do lado do lance, ele viu a sola na canela. O VAR viu e não chamou. Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo tivesse um jogador a mais por 1 tempo e meio, o Flamengo provavelmente teria virado o jogo, provavelmente teria diminuído ainda mais a distância para o Palmeiras. E mais uma vez, esse árbitro aqui, e isso tem que ser falado, prejudica o Flamengo. Uma coisa que tem também que ser lembrada
é que amanhã tem convocação da seleção brasileira. Ou seja, não pode deixar o Flamengo, não pode deixar a CBF ignorar esse assunto. Porque amanhã só vai ser falado seleção brasileira, convocação. O Flamengo tem que cobrar a CBF para que algo seja dito com esse árbitro que estava do lado. Ele estava do lado da sola gritante na canela do Paquetá. E tem que ser falado também do VAR. O VAR ignorou de forma covarde, prejudicando o Flamengo. Eu só quero ver o que a CBF vai fazer. E que o Flamengo não deixe a convocação da seleção fazer a CBF ignorar esse absurdo de hoje, de novo do Klein contra o Flamengo. Novamente o Rossi falhar. Novamente o Rossi falhar. Ah, mas ele fez defesas. Gente, o goleiro do time grande vai até falhar eventualmente, mas não pode falhar jogos seguidos. Não pode falhar toda hora. E aí não adianta fazer várias defesas. Ele tem que fazer várias defesas e não falhar, não tomar gols bobos. Tomou mais um. Tomou um contra a Vitória, uma falha dupla, né? Saída de gol e depois a bola passando sobre o seu braço esquerdo. E agora tentou encaixar uma bola que era para rebater e acabou a bola indo para dentro do gol com 10 minutos. Isso condiciona o jogo, mexe com a estratégia da equipe e prejudicou bastante essa falha do Rossi. Depois ele fez defesa e tudo que é para lá, é para isso que ele está lá. Repito, goleiro do time grande não tem essa de falhou um gol, compensa. Não compensa. Não compensa. Ele tem que ser mais preciso. Uma falha eventual, ok, 2 jogos seguidos, jogos fora de casa, um deles custou a eliminação. Não fosse aquela falha, pelo menos os pênaltis, o Flamengo disputaria com a Vitória, talvez não fosse eliminado da Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil não é prioridade? Sim, mas você não quer ser eliminado. Você quer disputar da maneira que for possível, com o time que puder colocar em campo, poupando jogadores, ok, mas quer tentar avançar. E dava para avançar, evidentemente. Então, acho que a questão do Rossi tem que ser muito discutida, né? Até porque o senhor José Boto, na sua gestão, contratou o goleiro Andro, que não joga. Então, o que acontece? O Andro não é goleiro do Flamengo, não tem cacife para jogar no Flamengo, por que contratar? Porque dá uma chance pro rapaz, então, para ver do que ele é capaz, né? O próprio PC de Oliveira, durante a transmissão do jogo, falou que esse lance era para ter sido expulso. Cara, o jogador do Atlético Paranaense, ele vem por cima e pega a bola, mas depois ele entra de maneira pesada em cima do Paquetá, que tá vindo de lesão. Cara, assim, é bizarro. O pior de tudo isso é saber que tem tecnologia para que esse tipo de situação não aconteça. Um lance como esse, cara, é expulsão direta. O próprio PC de Oliveira, que durante a transmissão do jogo, ele consultou e disse que foi para expulsão direta. Cara, assim, é bizarro, é inacreditável. A arbitragem do futebol brasileiro é uma decadência. Tanta tecnologia, tanto investimento financeiro, mas a inteligência, a sabedoria, não dá para entender, cara. Como pode um lance como esse, o árbitro, o VAR, não tomarem atitude? Cara, 1 tempo e meio. Esse lance ele aconteceu, pessoal, se eu não me engano, foi praticamente ali perto dos 40 minutos, mais ou menos ali do primeiro tempo. O Flamengo poderia ter jogado esse jogo com um jogador a mais. E se o Flamengo iria vencer o jogo, cara, assim, eu não sei. Eu tô falando assim relacionado ao que aconteceu. O lance que era para ter sido gerado uma expulsão em cima do jogador do Atlético Paranaense. Ele entra por cima e assim era para ter sido expulso. Eu não consigo entender por que o árbitro não expulsou e por que o VAR ele não entrou para tentar revisar o lance ali. Talvez até revisou. Provavelmente vai sair a análise do VAR ainda. Eu até olhei aqui no site da CBF. Até agora, no prezado momento, não teve nenhum pronunciamento da CBF. Então vamos simplesmente aguardar para ver o que a arbitragem ela falou ali durante aquele lance. Por que ela não expulsou o jogador do Atlético Paranaense. Mas diante de tudo isso, comentem aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Valeu e até a próxima.